Capítulo 57. O que significa ser um guerreiro. Então, você contou tudo a ele? Lucas sabia que Giri não seria enganado facilmente. Mesmo entre os Lupus-Garo, ele era um lobisomem com um olhar feroz e sentido aguçado. Sabendo disso, ele ainda pressionou Camille, que ficou rígido de lado com a voz meio brincalhona. Lucas tinha um talento especial para enlouquecer seus oponentes. E além disso, a seus olhos, Camille era adorável. O que você quer dizer com tudo? Eu disse não. Parado em silêncio ao lado, Luz franziu a testa ao ouvir o grito exasperado de Camille. Abaixa a voz. As pessoas podem ouvir você. Luz largou o garfo que usou para mexer o chantilly e repreendeu Camille. Ele estava sentado junto em um café, algo que os humanos faziam. Havia algumas fatias de bolo de morango sobre a mesa e eles tomavam chá preto em xícaras cor-de-rosa decorada com pétalas de rosa. Não é algo que se pode imaginar que garotos corpulentos podiam fazer. Foi uma tarde preguiçosa. Eu não posso evitar que haja cheiro de vampiro em mim. Camille parecia genuinamente frustrado. Vampiros eram uma coisa, mas era difícil enganar um lobisomem com seus olfatos, especialmente um lobo capaz como Giri. Então era melhor ser honesto sobre metade e mentir sobre a outra metade. Ele não apenas suspeitava de Giri, que ele não via há anos, mas ele nem sequer se cumprimentara adequadamente. Tudo o que ele podia fazer naquele momento foi não revelar o segredo que ele precisava esconder de Giri. Então, você contou a ele sobre nós? Você é surdo ou algo assim? Eu disse não, ok? Luca repetiu a mesma pergunta e Camille quase deu um pulo de frustração. A mesa redonda sacudiu quando ele se moveu. E apenas fingi que ainda sofria uma lavagem cerebral e disse a ele que sobrevivia entre os vampiros. Ele acreditou? Luca perguntou sem rodeio, levantando vagarosamente a xícara e inalando o aroma de chá preto. Embora não pudesse desfrutar da comida humana, ele gostava de vivenciar a cultura deles. De certa forma, ele possivelmente ansiava por isso. É a verdade. Nem Marran, nem Ruslan, nem qualquer outro irmão lá dentro pode sair agora. Se eu fizesse um movimento precipitado e fosse pego, eles seriam feridos ou mortos. E não há nada que nem mesmo Giri pode fazer sobre isso. Camille tinha uma personalidade simples e impetuosa, mas também era muito leal e responsável. Mesmo quando ele era mais jovem, seu amor fraternal por sua espécie se perdia apenas para o Dina Jack. Ruslan tá fraco. E é um milagre que ele esteja vivo agora. Se ele realmente morrer, então Marran... O resto não precisava ser dito. Marran se importava muito com Ruslan e estava pronto para abrir mão de sua vontade de viver a qualquer momento se Ruslan não estivesse mais lá. Devido ao estado crítico daqueles dois e do resto dos seus irmãos lobisomem, Camille teve que ter cuidado. Não era apenas uma questão de acreditar ou não acreditar, era uma questão de dezenas ou centenas de vidas. Você realmente acha que Giri foi o cérebro por trás do massacre do Steppe de Mahaba, com seu maldito irmão Boba? Giri prontamente daria sua vida para proteger alguém. Ele é diferente de Boba. Boba é oportunista que sempre fez escolha egoísta. Boba sempre foi assim. Seu próprio bem-estar sempre vem em primeiro lugar. Cego por seu ciúme de Giri, ele acabou sendo engolido por seu próprio complexo de inferioridade e traiu bruscamente sua própria espécie. Era verdade que Giri compartilhava de seu sangue, mas seu calor e força de caráter era inquestionavelmente genuíno. É claro que sua suspeita em relação a Giri havia aumentado e ele se ressentia dele por não ter vindo em seu socorro e de seus irmãos. Mesmo assim, Camille o defendeu involuntariamente, dizendo que deveria haver algum motivo. No final, foi por causa das suas memórias. Seu respeito pelo homem que deu tanto de si permaneceu. Giri dedicou sua vida aos irmãos do Steppe de Mahaba. Luz tinha pena e desprezava a tolice daquele que via apenas o que queria acreditar, mesmo quando se tratava de outros lobisomens. Boba e Giri são irmãos de sangue. Compartilhar o mesmo sangue não significa necessariamente compartilhar a loucura. Já lhe ocorreu que sua fé é perigosa? Eu poderia dizer o mesmo para você. O comentário de Camille fez Luz hesitar. Ele não estava errado. Ambos estavam entrando numa conversa com mentes teimosas. Luca ouviu a conversa com a expressão entediada no rosto, depois se levantou e pegou alguns cubos de açúcar no balcão. Quando ele mexeu o açúcar no chá preto, ele desapareceu rapidamente. Luca achava entediante ouvir conversa onde ninguém conseguia convencer o outro. Afinal, ele não estava tentando persuadir um ao outro. Não foi por isso que ele estava aqui. Ainda assim, Luz não parecia ser influenciado tão facilmente. Isso é para todos. É nosso dever de caça-cães erradicar a suspeita e lidar com os vampiros de Guiville. Caça-cães à flor? Os lábios de Camille se moveram lentamente como se estivesse ouvindo uma palavra desconhecida. Lucas simplesmente tomou um gole do seu chá preto açucarado. Não parecia que alguém tivesse cometido um deslize falando mal. Ambos estavam indiferentes, como se mencionar a palavra fosse sua intenção. Eu não estou surpreso que você não saiba.
Ninguém além dos alfa, aqueles que passam a tocha para a próxima geração, saberia da nossa existência por mais de 1000 anos. Os comentários de Luz fizeram o caminho parecer ainda mais confuso. Não há necessidade de parecer tão pasmo. Você sabe, não vai mudar nada. Nosso inimigo continua o mesmo. Mas estão procurando por um licantropo. Talvez já o tenhamos encontrado. O tom de Luz era sério. Caminho parecia profundamente pensativo. Ele havia se deparado com uma memória antiga. Ouvi falar dos licantropos quando era jovem. Ao contrário de nós, eles não são controlados pela lua cheia. Eles são poderosos, porque pode até controlar suas habilidades sem transformar em lobo. Mas esse lobisomem existe? Camille questionou a própria existência do licantrópio que ele nunca tinha visto ou encontrado. Eles realmente encontraram um descendente de um? Os licantropos herdaram o poder e linhagem qualitativamente diferente dos seus companheiros lobisomem e lupusgaro. Os olhos de Camille brilharam em uma estranha sensação de antecipação, já que ele nunca havia conhecido um descendente de alguém antes. Sabendo que Camille queria saber quem e onde estava, Luz habilmente evitou seu olhar e levantou primeiro. Quer exista ou não, isso não muda o fato de que precisamos dele. Do lado de fora da janela, os galhos de uma árvore nua e branca balançavam ao vento. Vamos nos proteger, como sempre fizemos. Assim como você protegerá os outros irmãos dos vampiros. Quando percebeu o perfume de flores vindo da janela fechada, Luca e Luz já havia saído. Mika abriu os olhos e viu um teto familiar de padrão xadrez. Quando sua visão embaçada entrou em foco, ela percebeu que estava deitada na cama dele no quarto de cama. Lentamente, ela percebeu que estava na pousada cinza. Sua garganta queimava de sede, mas ela não conseguia pronunciar uma única palavra. Seu corpo estava pesado e dolorido, como se ela estivesse amarrada a um peso gigante. Houve comoção do lado de fora da porta. Mika acordou de repente com suas vozes claras e conseguiu se sentar recostando-se na cabeceira da cama. Ela não queria escutar, mas prendeu a respiração quando ouviu tão facilmente a conversa deles. Não me decepciona assim! A voz irritada e o tom incisivo era inconfundivelmente de Giri. Diga-me, o que vocês ganham me decepcionando assim? Giri nunca criticou ou atacou seus irmãos mais novos. Ele podia sentir o calor subindo sobre sua pele. Ele não falou desde que retornaram. Para ser exato, era como se tivesse perdido a capacidade de falar. Cam permaneceu em silêncio como se tivesse feito um pacto. Najak percebeu que Giri não estava como sempre. O fato de seus irmãos mais novos terem enfrentado um vampiro superior sem consultá-lo não foi o que o deixou chateado. Em vez disso, no estepe de Mahaba, teria sido considerado um importante rito de passagem para um lobisomem adulto. Najak, você pelo menos deveria ter me contado. Se eu fizesse isso, você teria discordado. Isso é, somos guerreiros. Eu sei que sou jovem e eu sei que é difícil me controlar, mas isso não muda o fato de que eu sou. Não havia nada de incorreto no que Najak disse. Jovem como era um guerreiro descendente de lobo e tinha de se defender sozinho de alguma forma. Ele não podia permanecer meninos para sempre. Talvez tenha sido desde a noite que seus irmãos foram massacrados no estepe de Mahama. Ele nunca sentiu que estava super protegendo, mas também nunca deixou seus irmãos se defenderem sozinhos. E ele pensou que talvez isso não teria sido a melhor coisa. No entanto, ele nunca poderia simplesmente deixar isso passar tão facilmente. Se Axat não tivesse aparecido sozinha, todos poderiam estar em apuros. Embora Axel pudesse ter sido derrotada sem problemas, Enzi retornou com outro ferimento. Ele sabia melhor do que ninguém que um dia um pequeno erro poderia matá-lo. Tudo bem, eu aceito isso, mas foi um descuido. Giri pergarreou e respondeu brevemente. Najak não estava errado, mas também não estava certo. Não se poderia ser um verdadeiro guerreiro se a parte mais importante de ser um guerreiro lobisomem fosse esquecida. Assim como um caminho mais rápido nem sempre é o caminho certo. Não existe garantia de que o inimigo se comportará como você espera. Você simplesmente teve sorte dessa vez. Sempre variáveis em uma batalha. É a função do alfa fazer um movimento somente depois de considerá-la. Giri deixou claro. Najak se tornaria o alfa de seus irmãos um dia, mas agora o alfa era Giri. Ignorando a natureza coletiva dos lobisomens, que são liderados por um alfa, eles foram para a batalha sem um líder. Esse foi um erro fatal. O rosto de Najak se contraiu desconfortavelmente. Ele não esperava isso. Ele sempre quis ser um alfa orgulhoso e solidário da matilha. Era sob o orgulho que sentia pelo nome que herdou dos seus ancestrais. No entanto, no momento em que percebeu que sua escolha acabaria prejudicando a si mesmo a longo prazo, sua mente ficou em branco. Em sua vingança, você quase colocou os humanos em perigo. Só isso o desqualifica. Giri estava frio.
Foi essa avaliação do primeiro caso em que os meninos agiram por iniciativa própria para realizar algo. Por que eu tenho que ouvir isso? Enzi murmurou. Até então ele estava ouvindo Guile em silêncio. Eu não mereço ser tratado assim. Eu segui você em primeiro lugar para me vingar daquele vampiro. O olhar de Guile pousou na perna machucada de Enzi, o que viu o machucou. Os humanos acham nosso ódio pesado. Nem tenta descobrir o porquê. Por que eu deveria dar minha vida por alguém assim? Eu realmente não entendo. Ele sabia que os humanos também incluíam Mika, mas as palavras simplesmente saíram. Ele não achava que Giri iria diminuir seu tom acusatório, mas Giri se virou e olhou silenciosamente para seus irmãos com olho calmo. Não havia apenas carinho naqueles olhos, mas também simpatia. No final, a incapacidade de confiar era o que incomodava Enzi. Eu nunca pedi para você sacrificar sua vida, Enzi. Apenas... Ele nunca quis nada assim. A vida deles era mais preciosa quanto a dele. Eu só quero que você viva entre eles. Ele não queria que eles ficassem sozinhos, no que parecia uma eternidade.